Os perigos da mediunidade. Que riscos você pode correr em desenvolver a mediunidade? Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você gostar do vídeo, você pode curtir, você pode compartilhar o link com amigos, né? Então vamos falar agora sobre esses perigos. Algumas pessoas pensam assim, a mediunidade não tem risco nenhum, nem perigo nenhum. Não, existem. Existem riscos para aquele, que não tem respeito pelo que vai fazer. Por aquele que não busca o conhecimento antes de buscar realizar. Né? Seria a mesma coisa que dizer assim, você quer aprender a dirigir um carro e você não sabe teoricamente nada como é que funciona, como é que se troca uma marcha. Então você resolve sentar no carro e já ligar e tentar fazer alguma coisa. E o que acontece? O carro dá aqueles socos, ou então você vai acelerar, ele sai disparado, bate em alguma coisa. Então vejam que tudo que nós vamos fazer e nós não buscamos um conhecimento prévio, tá? E o máximo conhecimento prévio que nós busquemos vai nos ajudar a fazer aquilo que nós desejamos realizar da melhor forma, né? Então nós precisamos de conhecimentos prévios. Eu trouxe aqui para ter como um guia e de forma que vocês possam ter acesso também, algumas páginas que eu imprimi para poder fazer estudo e anotar, mas busque em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. A maioria dos espíritas tem um Livro dos Médiuns. Quem quiser buscar, dá para baixar na internet, coloque lá, baixar o Livro dos Médiuns. Pode baixar gratuitamente esse livro, porque ele é oferecido gratuitamente na Federação Espírita do Brasil. Tá? Então não é uma coisa assim, vou estar violando direitos. Mas se você gosta então de manipular o livro, anotar, sublinhar, vá numa livraria, você vai ver que esses livros são bem baratos. Tem livros de estudo de R$10, R$20, R$25 e edições especiais mais caras. Mas isso é só para você saber que você pode conseguir esse livro. Nós estamos aqui fazendo propaganda para você comprar. Como eu falei, você pode ir na internet pegar ele. E eu mesmo uso o da internet em PDF, porque para estudo, para você buscar palavras é muito bom. Mas vamos aqui o que diz em O Livro dos Médiuns, no capítulo 18, que diz dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Então, separei algumas coisas aqui para vocês. Por exemplo, tem algumas perguntas que Kardec faz aqui, aos espíritos. Será a faculdade mediúnica, lá no parágrafo 221, será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? E olha o que os espíritos respondem aqui. Às vezes, porém, não patológico. Tá? Há médiuns de saúde robusta. Os doentes são por outras causas. Tá? E aí eu vou lembrar para vocês um outro fator. Então, meus amigos, vejam que, referente a estados de saúde, houveram algumas mudanças que não são de hoje, eu acho que são lá de 1988, que é no Código Internacional de Doenças. CID-10, Código Internacional de Doenças, os médicos usam para fazer diagnóstico. Tá? CID-10, item F44.3, define estado de transe e possessão com a perda transitória da identidade, com a manutenção da consciência do meio ambiente, fazendo distinção entre os normais, ou seja, o que é o normal, os que acontecem por incorporação ou atuação de espíritos, dos que são patológicos, provocados por doença. Então veja, o CID, o Código Internacional de Doença, que é aquele código, quando você pega um atestado no trabalho, eles colocam ali um código da doença, muitas vezes. Veja que o CID, o código, já diz que transe mediúnico não é doença. Existem os normais, que acontecem com as pessoas que têm controle dele, tá? Com as pessoas que estão no centro espírita, tá? E os patológicos são aqueles quando a pessoa não tem controle e existe algum problema físico nela, mental ali. Tá? Então é um caso diferente. Então não adianta a pessoa dizer assim, não, todo mundo que está no centro espírita tem problema psicológico, problema mental, tem dissociação, essas coisas. Então vejam que o próprio CID, Código de Doença, já fala disso. O DSM-5 também fala disso aí.
Ele põe outra questão aqui, que diz o seguinte: o exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Tipo você trabalhar muito no centro. Eu não estou falando usar a mediunidade no dia a dia, sentir coisas, vai cansar tanto quanto a sua visão, tá? Mas o exercício no centro espírita causa fadiga? E Kardec diz que sim aqui, ele responde que sim, como qualquer outra faculdade. Eu não vou ler porque senão o vídeo vai ficar super extenso aqui, tá? Mas deixo para você ler lá no capítulo 18. Por quê? Muitas pessoas vão para o centro espírita e principalmente no começo, quando elas começaram a sua, digamos assim, caminhada como médiums, elas têm muita vontade de ajudar. Elas têm boa vontade. Então elas vão para o centro e eles querem dar inúmeras comunicações na reunião mediúnica. 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes até tem que tomar cuidado, senão eles não dão vez para os outros médiuns da reunião mediúnica, porque eles vão um atrás do outro ali. Um pouco existe o descontrole, em muitos casos não é nem a boa vontade, é o descontrole. Ela não aprendeu a controlar ainda, né? Em outros casos a boa vontade, a pessoa quer trabalhar porque disseram para ela que é caridade pura, então ela quer se extinguir naquele trabalho. Mas nós temos que ter disciplina e compreender que assim como num hospital, como em qualquer outro lugar, existe uma ordem de trabalho. Então se você dá comunicação de 1, 2, 3, 3 já é um bom número. E aí você permite que outros amigos também deem suas comunicações e ajudem, assim como você quer ajudar. Tá? E em casos muito extremos de não ter mais médiuns, você pode até dar 4 comunicações, mas cuidar para isso não cair no exagero e numa repetição. Tá? Porque senão é cansativo também, cansa o físico e cansa o espiritual. Tá? Um outro fator é pessoas que vão no mesmo centro, mas querem ir em trabalhos todos os dias. O trabalho mediúnico ele tem um envolvimento energético natural, tá? Para comunicação. E se você faz isso todos os dias, você está o tempo todo nesse envolvimento energético, com espíritos trevosos, espíritos obsessores, espíritos necessitados, espíritos com saudade, com tristeza, com vício. E aí você está sempre sem sair daquele ciclo. Então é importante que você tenha pausas, né? Eu particularmente recomendo no máximo, não é necessário 2, mas no máximo 2 trabalhos mediúnicos por semana, tá? Então muito cuidado, mas tem terça, segunda, quarta, quinta e vai ter um sábado, e aí a pessoa fica, porque ela quer ajudar, ela tem o desejo também de ajudar, mas ela esquece esse lado do envolvimento, tá? Outro lado é a pessoa que quer ir em diversos centros espíritas. Não é ruim você ir num outro centro, até para conhecer trabalhos com pessoas diferentes, com metodologias diferentes, mas a questão de você buscar essa repetição, né? de você estar lá no transe mediúnico e tá. É compreensível no começo porque a pessoa também quer aprender, quer buscar, né? Mas nós temos que ter esse cuidado, tá? Pelo lado energético também, tá? Ele pergunta também se pode o exercício da mediunidade ter em si mesmo inconveniente do ponto de vista higiênico, abstração feita do abuso. É claro, né? Ele diz aqui, casos em que é prudente e necessário, mesmo abstenção, ou pelo menos exercício moderado, podendo do estado físico ou moral do médium. Aliás, dependendo, né, do estado físico ou moral do médium. Aliás, em geral, o médium o sente e desde que experimenta a fadiga deve abster-se. Então, a pessoa tem que cuidar de si mesma, como em qualquer coisa, como em qualquer trabalho, como em qualquer atividade. Tá? Ele pergunta também se haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras. Tá? E ele diz aqui, eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação. E o exercício da mediunidade é uma delas. Então, ele diz ali que realmente existem pessoas que a sobreexcitação da mediunidade, das percepções do astral, de você sentir sofrimentos, ver imagens, coisas do tipo, isso causa uma sobreexcitação. E a pessoa que já tem certos descontroles ou até disfunções psicológicas, né, ela pode ter um sofrimento com isso. Tá? E nós temos que cuidar também com disfunções mais severas, como por exemplo uma depressão de um nível mais profundo e principalmente esquizofrenia. A pessoa com esquizofrenia,
ela não é aconselhável levar ela para trabalho mediúnico, não é aconselhável colocar ela para entrar em transe, tá? Porque esses pensamentos que ela tem de ver coisas que não existem, imaginar coisas que não existem, vão ser potencializados, vão ser multiplicados. Então, muito cuidado, porque às vezes a pessoa tem aquela história, o que ela tem não é esquizofrenia, é mediunidade. Aí vai lá, pega um esquizofrênico e bota numa mesa mediúnica e acaba, às vezes, acontecendo coisas indesejáveis, tá? A pessoa entrar num grande descontrole, né? Então, é muito perigoso. Temos que tomar muito cuidado, tá? É claro, se você tem qualquer problema que você precisa tratar, trate primeiro do problema e depois você vai buscar mediunidade. Outras questões mais simples é você também cuidar das suas mudanças de humor, tá? Então, se você não aprende como a mediunidade funciona, como a espiritualidade funciona, e você não precisa virar espírita, correr para o centro, você pode, é bom se você for, mas se você não é o teu interesse, mas você quer aprender pelo menos para você viver, então busque ler e aprender para compreender como isso acontece na tua mente, como acontecem as mudanças de humor, essas alterações, tá? Porque isso vai ser saúde na sua vida. A mediunidade em si não causa nenhuma doença, não causa demência, não causa doenças nem físicas, nada, né? Porém, por você não compreender, você pode cometer certos erros. Tem uma outra pergunta aqui sobre mediunidade, inconveniente da mediunidade nas crianças. A única orientação que tem aqui é cuidar na questão da idade, não buscar o desenvolvimento muito jovem, para baixo de 12, 14 anos. Isso aqui ele falava numa época que existiam médiuns de 14 anos. Eu sou a favor que seja depois dos 18 anos, pela questão legal, a responsabilidade do que você vai passar lá, né? A questão também da compreensão, de você já não estar mais naqueles conflitos, um pouco menos nos conflitos da juventude, de você não estar mais naquela fase imaginativa mais forte da criança, onde ela pode misturar a sua percepção com a sua imaginação, tá? Então o desenvolvimento em si, lá depois dos 18 anos. Quando chegar no 17, já pode estar tentando exercitar. Mas a questão de desenvolver não, mas aprender como funciona, entender que isso existe, sim, devemos desde pequenininho. Aprender que existe outra vida, que existem espíritos bons, que existem espíritos maus, tá? Que os espíritos se transformam, se melhoram, evoluem, né? Então todas essas coisas são importantes. Um outro ponto importante é não forçar desenvolvimento. Tem pessoas que querem forçar e repetidamente em reuniões mediúnicas fazer de tudo para forçar o desenvolvimento. E muitas vezes não está ali, como dizia Kardec, o germen da mediunidade para você desenvolver. Então temos que ter muito cuidado para a pessoa, né, não ficar triste, não se deprimir, não se desanimar, não tentar coisas inadequadas para buscar esse desenvolvimento. E um último ponto importante para você lembrar que espiritualidade e fanatismo não combinam. Tá? Então você buscar espiritualidade e se fanatizar nela, acreditando que você é veículo, né, de hostes superiores, que só você fala a verdade e perder a humildade no meio do caminho, isso é terrível. Então tomem muito cuidado, tá? E principalmente você que é trabalhador de centro espírita, o trabalhador de centro espírita que trabalha na reunião mediúnica dando comunicações e em reuniões de desobsessão, ele é muito visado por espíritos negativos. Então ele tem que ter muito reforço na fé, no cuidado, no amor, na prática da caridade. É diferente daquele que aprende a mediunidade para entender a si mesmo, para buscar o autoconhecimento. O trabalhador que está no centro ele tem que ser muito mais profundo e muito mais responsável, tá? Então, meus amigos, era isso que tínhamos para esse vídeo, que se alongou bastante. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Até a próxima.